Olá pessoal, nesse vídeo número 4 eu quero dar algumas dicas para uma ótima consultoria não só de vendas, mas uma consultoria de segurança. É mostrar para o cliente que você entende, né, não só do seguro, como também da implantação de um bom planejamento, né, de um plano de instalação de um sistema de energia solar. Então o primeiro que eu destaco é o risco de engenharia. O que é o risco de engenharia? O risco de engenharia é a contratação de um seguro que vai proteger todo e qualquer problema de instalação. E esse risco de engenharia, você, como consultor de seguro, deverá orientar o proponente ao seguro, que é o segurado, que ele faça uma exigência para a empresa de instalação que faça uma pólice de risco de engenharia. Por quê? Principalmente nas instalações, no sistema caríssimo, né, de indústrias, instalação aí de 500 mil, 600 mil, 1 milhão, ou até acima de 100 mil, que já começa a ficar representativo, ele tem a garantia, né, de uma empresa de que ele vai fazer a instalação da forma como foi combinado e contratado. Dentro do seguro de risco de engenharia, né, que é outro curso, né, que nós também disponibilizamos, ele vai ter a contratação de danos no transporte, das placas, do inversor, do cabo, dos acessórios. Ele vai ter a proteção contra roubo, contra furto qualificado, contra queda, contra danos, ou seja, qualquer dano externo que venha a ser causado no transporte terá proteção de uma cláusula do risco de engenharia. Dentro do risco de engenharia também ele tem o prazo combinado, se ele vai ser cumprido, e qualquer outro prejuízo que venha a causar durante todo o planejamento da instalação do projeto completo. Depois eu cito a responsabilidade civil, que a responsabilidade civil ela vai o quê? Ela não protege o segurado, ela vai proteger terceiros. Por exemplo, se estiver passando uma pessoa na rua, na hora que está fazendo o içamento da placa, para colocar em cima do telhado, essa placa venha cair na calçada, atingir uma pessoa ou patrimônio, né, de um vizinho, seja o telhado do vizinho, o muro do vizinho, o carro do vizinho, ou até o próprio vizinho ou o imóvel do vizinho, ele terá cobertura da responsabilidade civil, porque logicamente o vizinho vai entrar com uma ação judicial e o juiz vai penalizar ele não só dos danos materiais ou corporais, como também poderá entrar com uma ação de danos morais. Então é muito importante que se contrate uma responsabilidade civil geral. Para quê? Para que ele se proteja para qualquer danos causados a pessoas ou materiais de terceiros nas proximidades da instalação. Isso também acontece no transporte, né? No transporte pode cair essa carga, né, sobre um veículo ou em uma pessoa que venha a causar danos, também tem a proteção da responsabilidade civil geral. E por último é o seguro de equipamento que nós estamos falando agora. Tanto o primeiro quanto o segundo, ele deve ser contratado durante a instalação do sistema. É fundamental e essencial que você oriente o cliente para fazer esse tipo de contratação e proteção. Vai evitar dor de cabeça para o segurado? Sim, ele não vai ter problema com o vizinho, não vai ter problema com alguém, né, no trajeto, no transporte dessas placas, né, que venha a dar prejuízo para alguém. Então ele não vai ter esse problema porque está amparado por duas apólices, que é o risco de engenharia, que é do projeto, e também da responsabilidade civil. De repente um erro de projeto pode causar um prejuízo muito grande. E o segurado ele tem que pedir uma pólice de proteção para a empresa que vai instalar. E quando eu estou fazendo esse planejamento que eu estou mostrando para vocês, ele é fundamental, essencial para projetos de valores de grande monta, ou seja, os mais caros. Obviamente que uma instalação de uma residência, né, de 10, 15 mil reais até 20 mil reais, ele não é tão necessário, né? Ele não vai fazer uma grande diferença, mas para instalações de grande monta é essencial que essa contratação seja feita. E o seguro de equipamento é aquele que nós falamos, e é fundamental que você faça um seguro. Dentro das necessidades do cliente, você vai consultar, né, as condições gerais da seguradora ou até no gerente da seguradora, o representante da seguradora,
E, se você quiser, anota no seu caderninho as perguntas essenciais que você tem que fazer para o gestor da seguradora que você está representando. A contratação da cobertura básica, ela é relativa ou absoluta? Tem cláusula de rateio ou não? Fala para ele te explicar como funciona. Caso ele fale que seja relativo ou que seja absoluto, pegue um documento, pede para ele mandar um e-mail, né, ou uma mensagem no WhatsApp, para você ficar garantido do que ele prometeu. Ou também manter sempre as condições gerais no seu arquivo e destacar aonde ele diz se é relativo ou se entra na cláusula de rateio. Caso essa seguradora entre na cláusula de rateio, oriente o seu cliente para fazer o seguro dentro do valor real do equipamento, com instalação e tudo. Ou seja, tudo isso daqui me custou R$30 mil. Esse é o valor do seguro que tem que ser feito. Não adianta orientar o cliente para fazer o seguro mais barato para pagar menos prêmio. Não resolve, o barato acaba saindo caro. Aí entra na cláusula de rateio e o segurado vai falar para você, olha, esse seguro é uma furada, essa seguradora é desonesta. Não, não existe seguradora ruim e nem seguro caro. O que existe é seguro mal feito e cliente mal orientado. Então oriente. Se for o risco absoluto, continua sendo o valor do equipamento, porque se ele contratar um limite máximo menor e tiver uma perda total, logicamente que ele vai receber o que ele contratou e a diferença ele vai ter que pôr do bolso. Então muito cuidado nesse sentido. Segundo, observe se essa seguradora opera com esse seguro isolado de uma forma individual e veja quais são as coberturas adicionais, que é roubo e furto qualificado e danos elétricos, que é fundamental. Verifique se na seguradora tem a cobertura de perda ou pagamento de aluguel, despesas extras ou algum outro tipo, uma responsabilidade civil ou alguma outra cobertura dentro de equipamentos, como você encontra no seguro empresarial. Ok, essa é outra dica. E por fim, orientar sempre o seu segurado das cláusulas de exclusões e orientá-lo com relação ao prazo de renovação. E, logicamente, os pagamentos em dia para não ter problema num caso de um sinistro. Não esqueça que na hora que o cliente mais precisa de você é quando surge um problema e você deverá estar de prontidão para atendê-lo e com isso garantir a renovação da sua pólice lá na frente. Espero que eu tenha passado de uma forma bastante clara todas as informações, sempre te orientando. Em todos os nossos cursos nós temos os nossos manuais, quiz para você fazer um teste, né, do que aprendeu, ou seja, para você testar os seus conhecimentos e o seu aprendizado, e eu peço para que você utilize todo o material disponível nesse curso para o maior sucesso. Lembrando que os 2 próximos vídeos são 2 exemplos de apólice, onde você vai entender um pouquinho mais do que é uma apólice do seguro de energia solar. Obrigado e até uma próxima oportunidade.